Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para a nossa aula da EBD, né? Nós estávamos tendo nossas aulas presencialmente, né? Mas por esse motivo do coronavírus, que vocês já sabem, a gente voltou a ter a nossa aula online. Então, por enquanto, nós ficaremos aqui. Eu aqui, vocês aí na casa de vocês assistindo as nossas aulas, que é a mesma coisa, né? Não é igual estarmos lá na igreja, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus, para ensinar vocês e para aprendermos também a cada dia, aprendermos mais sobre a palavra de Deus, que é muito importante para nossas vidas. E hoje nós vamos estudar uma lição muito legal. E vocês lembram qual revista nós estamos estudando? É essa revista aqui, ó. Vocês já viram algumas histórias dessa revista. Então é Heróis, Reis e Rainhas. Então essa é a revista que nós estamos estudando agora, né? Esse ano. E já foram algumas lições. Tentem lembrar aí algumas lições que vocês já aprenderam. E hoje nós vamos entrar numa lição número 7. Olha só quantas lições já passaram, né? Nós já aprendemos sobre, vamos tentar lembrar, ó. Nós já aprendemos sobre Gideão, nós já aprendemos sobre Josué, aprendemos sobre a Raabe, né? Aprendemos sobre Saul, aprendemos sobre Davi. E agora nós vamos entrar na 7ª lição. E hoje nós vamos aprender sobre, sabe quem, crianças? Sobre Salomão. O nome da lição de hoje é O Rei Sábio. Olha que legal, o Rei Sábio. Então, hoje nós vamos aprender histórias sobre esse rei que eles são, que diz que ele foi um rei sábio. Então nós vamos estudar para descobrir por que ele foi um rei sábio, o que ele fez, né? Temos que ver a história para saber o que aconteceu com ele. Então, vocês se lembram do rei Davi? Vocês lembram que vocês aprenderam sobre o rei Davi? Sim. Então, hoje nós vamos aprender sobre Salomão. Salomão, ele era filho de quem? Ele era filho do rei Davi. Sabiam, crianças? Salomão era filho do rei Davi. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem pedir qualquer coisa para Deus, se Deus falasse, você pode pedir qualquer coisa. Hoje, você poderia pedir qualquer coisa. Uma coisa. O que vocês pediriam? Eu pedi para o vírus acabar. Então, a gente poderia pedir muitas coisas que a gente quer, que a gente acha importante, né? Tem muitas coisas, muitas, mas a gente deveria pensar bem para pedir uma coisa que realmente fosse boa, né? Será que a gente ia pedir uma coisa só para nossas vidas ou pediria uma coisa que pudesse ajudar todo mundo, né? Então, teria que pensar bem naquilo que a gente ia pedir. Então, isso foi o que aconteceu. Quando Davi já estava ficando velhinho, como vocês sabem, todo mundo vai ficando velho, né? Então, como ele era o rei, ele tinha que escolher um dos seus filhos para ficar no seu lugar, né? Para ficar no seu lugar como um rei. E para ser rei, é importante saber muitas coisas. Saber sobre leis, saber como cuidar do povo, porque o rei é o que julga as causas, que cuida do seu povo, né? Então, ele tinha que ser um rei sábio. Então, Davi tinha que pensar muito bem quem escolheria. E com certeza ele deve ter falado com Deus, né? Então, Davi estava ficando velhinho. Olha só.
Davi já estava bem cansado, já estava na cama, tá vendo? E Salomão foi falar com o pai dele, porque o pai dele já não estava conseguindo andar mais, já estava bem fraquinho, já tinha muitos anos. Já tinha feito muitas coisas, já tinha enfrentado muitas batalhas, como vocês sabem, tinha enfrentado até gigante. Então agora ele estava cansado então Salomão foi falar com o pai. Então Davi escolheu quem? Escolheu o rei, escolheu Salomão, seu filho, para ser rei, para ficar no seu lugar. E o que Davi disse para o filho? Ele deu um conselho para o filho. Ele falou para o filho: filho, seja corajoso, faça tudo aquilo que Deus mandar, obedeça os seus mandamentos. Foi isso que Davi disse para Salomão. Seja corajoso, faça tudo que Deus mandar. Obedeça sempre os seus mandamentos, obedeça sempre o que está escrito ali. Porque se você fizer isso, você vai sempre fazer as coisas certas, vai sempre estar feliz, vai sempre seguir o caminho correto. E a partir do momento que Davi falou com o filho dele e falou que quem ia ficar no lugar dele era Salomão, ele morreu. Chegou o momento de Davi ir, morar lá no céu. E agora Salomão era o novo rei. E como rei, ele teria que ser um bom rei, né? Saber fazer as coisas certas, saber fazer as escolhas certas, como cuidar do seu povo, porque Davi foi um rei muito bom. Então agora Salomão tinha que ser como pai, ou melhor, né? Então agora Salomão era o novo rei. Olha que chique, crianças. E um dia Salomão estava dormindo. E o que aconteceu? Deus falou com ele, falou para ele assim: pede o que você quiser. O que você quiser eu te dou. Olha só, ele poderia quer riqueza, castelo, ouro, muito mais. Ele poderia pedir qualquer coisa. E Deus ia dar para ele. Mas olha, vocês sabem o que Salomão pediu? Olha só como Salomão foi uma pessoa bem sábia. O que ele pediu? Ele pediu o quê? Sabedoria. Quer dizer, por que ele precisaria de sabedoria? Para cuidar do povo, para ser um rei sábio. O que é sabedoria? É ter a inteligência de saber fazer as escolhas certas, saber o que é certo e o que é errado. Ser sábio é sempre saber escolher o caminho, o momento, o local, tudo. O que é certo. É você saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que serve e o que não serve, o que eu devo fazer agora e o que eu não devo fazer. E sempre seguir os mandamentos do Senhor. Então, Salomão pediu essa sabedoria para Deus porque ele queria fazer o que era certo sempre. Ele queria seguir sempre aquilo que Deus nos ensina. Então, Deus falou para Salomão: já que você não pediu riquezas, não pediu ouro, não pediu castelo, mas você pediu sabedoria para ser um rei bom, para cuidar do povo, para saber como julgar as causas das pessoas quando vierem até você, então eu vou te dar muito mais do que você pediu. Além de dar sabedoria para você, eu ainda vou dar riquezas. Vocês sabiam, crianças? Porque ele foi um rei humilde, ele pediu uma coisa simples, ele pediu sabedoria. Então Deus deu muito mais do que ele pediu. Além da sabedoria, ainda deu riquezas. Você sabe que Salomão foi o rei mais sábio que existiu? Não existiu outro rei como ele, não. Ele foi muito sábio. Então, ele sabia que ele ia precisar dessa sabedoria, porque iam vir alguns problemas para ele como rei e ele teria que tomar a decisão.
E vocês sabem que naquela época quem tomava decisão de tudo era o rei. O rei decidia quem ia viver, quem ia morrer, quem ia preso, quem não ia. Qual ia ser o alimento, qual não ia ser. Era o rei que decidia. Então, ele precisava dessa sabedoria. Então, agora, ele iria pôr em prática o que ele aprendeu. Deus deu a ele a sabedoria. E agora ele ia usar essa sabedoria. Sabe como? Vou contar para vocês, crianças. Surgiu um problema lá no reino. Eu vou contar a história para vocês. Tinham duas mulheres dormindo em um quarto. Uma dormia numa cama com seu filho e a outra na outra cama com seu filho. Quando era de madrugada, bem à noite, um dos filhos morreu. O filho de uma dessas mulheres morreu. Quando ela acordou, o bebê estava morto. E o que vocês acham que ela fez? Ela pegou o bebê dela, que estava morto, foi lá na cama da outra mulher, pegou o filho dela vivo para ela. Ela pegou o filho da outra mulher para ela e colocou o bebê dela morto para outra mulher. Olha, crianças, que coisa horrível que ela fez. Ela trocou os bebês. Ela colocou o bebê morto para outra mulher que estava dormindo e pegou o bebê vivo para ela. Isso é certo de fazer? Não. Imagine quando aquela outra mulher acordasse e fosse ver aquilo. Imagine. Então aconteceu isso. E quando a outra mulher acordou e viu que o bebê estava morto, ela não aceitou. Sabe por quê? Porque ela viu que o bebê não era dela. Porque uma mãe conhece o seu filho, uma mãe sabe como é o rostinho do seu bebê. Desde o dia que ele sai da barriga dela, a mãe já sabe como é o rostinho do bebê. Então ela viu que aquele bebê não era dela. Então ela foi na outra mulher e falou: devolve meu filho, porque esse aqui não é meu filho, esse bebê morto é seu. E a mulher falou: não, esse bebê é seu, o meu tá vivo. Então as duas começaram a brigar e uma queria pegar o bebê da outra. E o que aconteceu? Levaram as duas até o rei. Porque agora quem ia decidir era o rei. Quem ia ter que saber qual era a mãe de verdade era o rei. Olha como era difícil, crianças. Como que o rei ia decidir quem era a mãe de verdade? Pense com vocês, como vocês decidiriam isso? Para qual mãe? Porque qualquer uma das duas poderia estar mentindo, o rei não teria como saber. Mas como ele pediu a Deus a sabedoria para saber o que era certo e o que era errado, para tomar a decisão certa, sempre, então, como Deus deu essa sabedoria para ele, com certeza ele ia conseguir saber qual a mãe estava falando a verdade, né, crianças? Então, ó, essa aqui é a imagem de hoje, ó. Estão vendo, ó? As duas mulheres lá, uma está com o bebê, a outra não. E o rei ouvindo as duas contarem, porque o rei sempre vai escutar as duas pessoas para ele decidir. Então, uma falava que era dela, a outra falava que era dela. Então, na hora, Deus deu a sabedoria para o rei Salomão. E sabe o que ele falou, crianças? Ele falou: então, já que nenhuma das duas estão entrando em acordo para falar quem é a mãe de verdade, já que ninguém quer assumir, todas as duas falam que é dela, então, seguinte, olha o que o rei mandou fazer. Chamou o soldado e mandou o soldado fazer o quê? Cortar o bebê ao meio. Olha que horror, crianças. Imagina que tristeza para uma mãe ver cortar o seu bebê ao meio. É muito triste. Quando uma mãe vê um filho doente, vê o filho se machucar, ela já fica triste, ela não vê a hora do filho dela sarar, ela faz de tudo para ele melhorar. Imagina agora uma mãe ver o filho sendo cortado ao meio. E olha, vocês sabem o que essas duas mulheres falaram? Vocês acham que as duas falou a mesma coisa? Não. Aquela mulher que pegou o bebê vivo da outra, sabe o que ela disse? Que o bebê não vai ser meu nem seu. Eu gostei da decisão do rei. O bebê não vai ser nem meu nem seu. Ninguém vai ter bebê. Que seja cortado ao meio.
Olha, crianças, que horror que ela falou. Ela preferia que o bebê fosse cerrado ao meio do que dar para outra mulher o bebê. Mas aquela que era mãe de verdade, sabe o que ela falou? Não, rei, não faça isso com o meu bebê. Eu não quero que nada de mal aconteça com meu filho. Pode dar o meu bebê para ela pode ficar com o meu bebê. O importante é que ele fique vivo, que ele fique bem. Eu não quero que ele morra, eu não quero que ele sofra. Eu abro mão dele por amor, mas eu quero que ele fique bem. Olha só, crianças, pensem bem. Se vocês estivessem no lugar de Salomão e ouvisse uma mãe falar, pode cortar o bebê, e a outra falar, não, pode dar para ela então. Eu prefiro dar do que ver o bebê sofrer. Na hora o rei já percebeu quem era a mãe de verdade. Aquela que mandou cortar, que aceitou cortar, ou aquela que preferiu deixar a outra ficar com o bebê do que ver seu filho sofrer. Claro que é aquela que mandou dar o bebê para outra. Eu abro mão do meu filho para que ele não sofra. Então, nesse momento, o rei decidiu e falou: ela é a mãe de verdade. Ela que decidiu dar o seu filho para que ele não sofresse, para que ele não morresse, ela abriu mão do seu filho. Ela é a mãe de verdade. Pode dar o bebê para ela. Olha como ele foi um rei sábio, crianças. Viu que linda essa história? Então, como é importante a gente pedir a Deus também para ter essa sabedoria como Salomão. Devemos sempre orar, Deus nos dá sabedoria, nos dá inteligência para saber tomarmos a decisão certa, para seguir sempre os seus mandamentos, para fazermos sempre a sua vontade, para conseguirmos aprender as coisas que as professoras ensinam, para sermos sempre obedientes aos nossos pais. É muito importante pedirmos a Deus isso, viu? E sempre pedir para Ele estar conosco nas nossas vidas, sempre entrar no nosso coraçãozinho, e estar ali sempre presente conosco. Né, crianças? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o rei Salomão, que foi um homem muito sábio, que tomou muitas decisões e decisões segundo aquilo que Deus deu a sabedoria para ele, sempre com sabedoria, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E agora eu quero mostrar para vocês qual é a atividade que vocês vão fazer em casa, hein? Eu quero ver depois as fotos de quem conseguiu fazer. É fácil, fácil. Aqui, ó, é a atividade da lição número 7. O que tá pedindo aqui? Encontre o rei Salomão. Encontre o rei Salomão. Então, vocês vão ter que olhar aqui na figura e encontrar o rei. Ó, é só vocês procurarem aí um homem que esteja com uma coroa, né? Olha que tá muito fácil, viu? Tenho certeza que vocês vão conseguir achar, com certeza, porque vocês são inteligentes. Pede a Deus sabedoria, inteligente, que vocês vão conseguir, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o rei Salomão, ó. Encontrar o rei aqui. E o versículo que eu quero falar para vocês da nossa lição é: Deus é sábio e poderoso. Esse é o versículo de hoje. Deus é sábio e poderoso. E está escrito em Jó, capítulo 12 e versículo 13. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tenham aprendido muito. E na próxima aula, que vocês também vão gostar muito, com certeza, né? E a gente vai continuar essa revista de heróis, reis e rainhas, tá bom? Então, vamos orar agora para agradecer pela nossa aula de hoje? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos muito pela nossa aula de hoje. Obrigado pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Abençoe a cada um, Pai. Guarde, livre de todo mal. Que eles possam a cada dia ter a sabedoria, a inteligência para saber seguir sempre os seus caminhos, Pai, e jamais desviar dele.
Abençoe o nosso país, abençoe a nação, abençoe, Pai, para que haja cura, haja paz, haja coisas boas para nossas vidas, Pai, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada. Entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, eu agradeço muito pela presença de vocês, tá? Olha, um coraçãozinho, amo muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!